Pai, nós estamos aqui, prontos para receber de Ti o que o Senhor já entregou ao Teu Filho. Senhor, sê com ele agora, que ao abrir a boca, Senhor, saia somente aquilo que o Senhor já plantou no coração dele, aquilo que a sua igreja precisa ouvir, precisa implantar na vida, Pai, e não aquilo que queremos fazer, não aquilo que queremos e desejamos porque é bom aos nossos olhos, não. Nós não viemos aqui para isso, Senhor. Nós viemos em obediência, para fazer a Tua vontade. Então, seja com Teu Filho, agora, e abre o entendimento da Tua igreja, para aceitar de Ti o que é preciso para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Irmãos, só me perdoe que eu estou muito nervoso, muito. Pastor Leandro. Também te amo, meu irmão. Luiz, você também, tá? Passou batido, não. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus já tem falado muito ao meu coração já há um tempo. E fica em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Do verso 7 ao verso 14. Amém? Todos acharam? Amém? Põe para mim, Carol, por favor, na versão NA, por gentileza. Obrigado, minha irmã. Amém, irmãos. Diz assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Próximo. Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Amém? Podemos assentar? Irmãos, isso que Deus colocou no meu coração, já tem um tempo, alguns dos meus amigos, algumas das pessoas que estão sempre mais próximas, eu cheguei a compartilhar um pouco sobre isso. E quando o pastor Leandro falou comigo, ele, o Luiz, o Michel, eu fui orar ao Senhor e pedi ao Senhor que Ele me confirmasse o que Ele queria que eu falasse para a igreja. E durante algum tempo eu vim relutando contra essa palavra, e desde o começo Ele já tinha falado comigo, é isso que eu quero que você fale. E eu vinha relutando, e eu fazendo o meu devocional, pensando, pô, Deus vai falar outra coisa, e Ele falou, não, é isso que eu quero falar. E o que eu quero iniciar, irmãos, é colocar o pano de fundo do que estava acontecendo quando João apareceu pregando. João, ele estava falando por uma sociedade que está bem próxima à nossa sociedade, a nossa está um pouco, talvez, pior, por causa da quantidade de pessoas, talvez, por causa da tecnologia e por causa de N situações. Mas era uma sociedade corrupta, era uma sociedade que já estava muito tempo longe do Senhor, e não só as pessoas que não conheciam a Deus, que ele vai falar ali sobre os publicanos e sobre os soldados, né? Publicanos, na realidade, eram judeus que decidiram cobrar impostos, decidiram se aliar a Roma para poder cobrar impostos. E João começa a falar com eles, e note que a grande maioria desse povo provavelmente eram os judeus. Provavelmente as pessoas que
que deviam conhecer ao Senhor, que deviam saber tudo que o Senhor tinha preparado. E João começa a dizer para eles sobre isso, falar que eles deviam se arrepender, falar que a maneira como eles estavam traçando estava sendo errada na situação. E João fala uma coisa que a princípio parece ser muito dura, e hoje eu quero trazer isso para a gente. Imagina uma situação, se João aparece ali na praça pregando hoje, e ele fala raça de víboras, para quem ele estaria falando? Para quem ele estaria falando? A gente tem que se colocar no lugar dos judeus nesse momento. Provavelmente ele estaria falando para uma parcela de nós que não entendeu aquilo que Jesus quer, aquilo que Deus quer. Provavelmente ele estaria falando para esse pessoal. E quando João, e o interessante é que quando João, ele vai falar, que o povo chega e pergunta para ele, João, o que a gente deve fazer então? Se você está pregando um arrependimento, o que a gente deve fazer? O engraçado é que João não fala, vocês têm que orar mais, vocês têm que jejuar mais, vocês têm que subir ao monte, vocês têm que fazer N situações que no momento a gente imagina, ou de pecados mais graves. João fala para eles algo básico, algo simples. João fala para eles, quem tem 2 túnicas, reparta uma com seu irmão. E quem tem alimento faz a mesma coisa. Note que João não está falando sobre, mais na frente vai ser tratado disso, mas é impossível você tratar os grandes problemas se você não começar a tratar os mais simples. João, ele está falando, cara, trata primeiro as pequenas coisas. E quais são essas coisas? É isso, é o nosso olhar um com o outro. É o nosso relacionamento um com o outro. João estava falando, vai lá, gente, pega a túnica, reparte, dá uma para o seu irmão. Olha para ver a situação do seu irmão, como é que está. E note que é interessante que no Antigo Testamento, Naamã, ele passa por essa mesma situação. Ele vai na casa do profeta, esperando que o profeta falasse um monte de coisa para ele. Talvez, sei lá, suba um monte de cabeça para baixo, faça N situações. E o profeta fala para ele algo simples. Vai no rio, se lava 7 vezes. E ele fica indignado com isso. E ele fica revoltado com isso. E o servo dele o convence. Se ele tivesse falado algo mais difícil, o Senhor não faria? Então faz o simples. E Naamã decide fazer o simples e é curado. E Naamã decide fazer o simples e é restabelecido. E com a gente não é diferente. Com a gente não é diferente. Isso tem que ser entranhado no nosso coração. O início pelo simples. Porque as outras coisas que virão acontecer, Deus ele vai preparar o caminho para que isso tudo discorra. Porque se a gente não começar do simples e a gente querer já, não, vou mudar lá em cima já, aquela pequena pedra que ficou lá embaixo em falso vai fazer com todo que o seu prédio caia. Vai fazer com que tudo rua ali. E o nosso desafio hoje, o desafio da igreja hoje, é consertar as pequenas situações. Eu falei uma vez, se eu não me engano foi com o Jackson, e eu falei como são as nossas pequenas corrupções. Porque a gente começa a falar muito sobre corrupção e a gente esquece das nossas pequenas corrupções. Às vezes a gente está numa fila e aí tem um amiguinho nosso que está lá na frente e a gente está com um boleto para pagar e a gente vai lá nele e fala, pô, meu camarada, paga para mim. Quantas pessoas você lesou nessa situação? E uma coisa que eu falei com ele também que é engraçado e eu vejo acontecer muito isso, e provavelmente eu já fiz, e isso é algo que eu também tenho que me policiar, a gente está dirigindo, a via é para só seguir em frente, mas para o trânsito, eu corto pelo lado da contramão, vou até o final e entro lá na frente. Você acha que não, mas isso é uma corrupção. Você enganou um monte de pessoas que estavam ali no trânsito parados esperando a vez para poder andar. E aí, isso não fica muito grande, não fica muito evidente, porque é pequeno. E aí a gente vai pensando nas outras coisas, mas eu tenho que parar disso, eu tenho que parar daquilo, eu tenho que parar. Mas essas pequenas corrupções a gente deixa passar.
E aí a gente é pego nessas situações que João estava falando. Procura primeiro fazer o mais fácil, fazer o simples. E note que nem sempre o mais fácil não, né? O mais simples. Porque note que nem sempre o mais simples é mais fácil. Pensa em quando você está com um problema já de saúde e você vai no nutricionista e ele fala assim para você: você vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Meu irmão, pensa no terror do ser humano. É isso. Você vai ter que mudar a sua rotina alimentar, você vai ter que se alimentar de coisas mais saudáveis. Cara, é muito difícil. É algo simples, mas é difícil de se fazer. Porque vai te demandar atenção, vai te demandar tempo para cuidar daquela situação. E é o que a gente não tem feito, dado atenção para as coisas simples. E dentro dessa situação, vendo a igreja hoje, vendo como se move a igreja hoje, a gente está aqui clamando por avivamento. A gente quer o avivamento, mas a gente não consegue fazer essas coisas simples. Aí fica difícil, porque Jesus, ele quer trabalhar na gente por completo, por inteiro, não só uma partícula da gente. Ou não só as coisas que aos nossos olhos são muito pecado. Não só, ele quer trabalhar na gente por inteiro. É como pensar numa escada. Se você não começar pelo primeiro degrau, não adianta você pular um monte. Não adianta. Por quê? Porque o propósito de Deus, quando João está falando sobre a túnica, sobre você olhar o seu irmão, sobre você estar ali com ele, João está falando algo que é para formar em nós aqui, a igreja, uma família. Pensa que ele está falando assim, cara, reparte a sua túnica com alguém e dê alimento para ele. E o propósito do evangelho, desde o início, é que a igreja fosse uma família. Que a igreja, porque quando Deus, ele vai estabelecer Israel como povo, ele primeiro troca o nome de Jacó para Israel, e aí ele começa a chamar o povo de filhos de Israel, filhos de Israel, filhos de Israel, e aqueles filhos de Israel se tornam uma nação. Aqueles filhos de Israel se tornam um povo. Desde o princípio já é assim. Deus, quando ele chama Abraão, ele fala: eu vou fazer de você uma grande nação, e em você serão benditas todas as famílias da terra. E aí a gente pode parar e pensar, mas essa promessa era para Abraão. Não, essa promessa era tanto para Abraão quanto para nós. Porque quando ele faz essa promessa para Abraão, ele está fazendo essa promessa para que Abraão tenha filhos e para que ele frutifique ali. Mas ele está falando que dentro da semente de Abraão vai vir um que vai nascer e vai tornar nós, que não somos famílias de Abraão, filhos de Deus, família de Abraão. Essa é a proposta de Deus desde o início. Que nós sejamos família. Que não seja apenas um jargão, entrar naquela porta ali e falar: paz do Senhor, meu irmão. Que seja algo de verdade. Que ser família seja algo de verdade. Que eu saiba o problema do Jackson e que ele saiba o meu problema. Mas como que eu vou fazer isso se eu nem me relaciono com o Jackson? É difícil. A gente sabe que é difícil, porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, olhares diferentes para a vida e até mesmo para o evangelho, pessoas com olhares diferentes em alguns pontos. O ponto central é o mesmo, é Jesus, mas o olhar é diferente para outras pessoas. E aí a gente se pega na situação de que, o Jackson fez algo contra mim, meu irmão. Sem perdão, não quero o Jackson perto de mim por nada. Não quero o Jackson na minha casa. Eu sou irmão dele, mas ele lá na casa dele e eu na minha. Não é essa a proposta. A proposta nunca foi essa. A proposta nunca foi essa. Quando Deus, ele forma o homem e ele dá uma mulher, ele fala para eles povoarem a terra. Tipo, pega a família de vocês e
povoem a terra para mostrar o quão grande eu sou. A grandeza de Deus vai ser revelada através da família, que é a igreja. É muito difícil a gente conseguir fazer isso individualmente, cada um vivendo de acordo com o que quer. E se você pega a Bíblia desde o começo ao final, a Bíblia está falando sempre sobre isso, sempre sobre uma família, sempre sobre uma família. Quando a Bíblia fala, vocês são nação santa, vocês são povo eleito, vocês são sacerdócio real. Cara, como se dá uma monarquia, como se dá um regime de reis? É entre família. Quem não é da família não é rei. Quem não é da família não participa da corte. E como se dá a família de sacerdote? Quem não é da família não vai ser sacerdote. Quem não é da família está fora. E aí, a gente se pega hoje vivendo a igreja, não estou falando da igreja fonte da vida, mas a igreja como um todo, não entendendo o propósito de ser uma família. Não entendendo o propósito de ser uma família. Porque a gente está mais preocupado em fazer do que ser. E a igreja ela é uma família para o pai, um corpo para o filho e um templo para o espírito. A gente está focando só no corpo para o filho. A gente canta que é corpo, a gente fala que é corpo e a gente vive a vida mecanizada como corpo. A gente fala, tá bom, a gente tem que cuidar daquele irmão ali porque ele é corpo. Porque ele é corpo. Mas a gente esquece das outras duas, que a igreja é uma família. E como você consegue identificar uma família? É quando o Diego vira para mim, eu faço um corte de cabelo e ele fala, cara, tá horrível. Tá horrível. Quando o Mateus vira para mim e fala, cara, tá ruim teu cabelo. E quando a gente não é uma família, como é? Um irmão, e aí, tô bonito, tá bonitão, cara, tá lindo. Mas dentro de você não acha isso verdade. E quando é o seu irmão de sangue, você tem coragem, você fala, cara, tá muito feio, cara. Muda isso, cara, para com isso. Eu ouço um pastor que ele deu um exemplo muito legal sobre ser família. Quer saber se a pessoa é sua família? Quando você for na casa dela, se você abre a geladeira da casa dela. Quer saber se ela é sua família? Quando ela vai na tua casa, você permite ela abrir a geladeira. Às vezes, a gente tem grande dificuldade quanto igreja e não entender que somos família, que às vezes tem alguns pais que ficam chateados quando o obreiro chama a atenção dos filhos. O obreiro chama a atenção do filho, meu irmão, ou o líder chama a atenção do liderado, acabou. Meu filho, você não pode fazer isso. Cara, tu esqueceu que tu é família, né? Porque o avô do seu filho, ele chama a atenção do seu filho, ele briga com o seu filho. Tem uns até que dão uma palmada. Os tios do seu filho chamam a atenção dele quando ele faz algo errado. E por que aqui na família a gente fala assim, não, eu não aceito fazer isso com meu filho? Cara, a gente não está vivendo família. A gente não está vivendo família. A gente precisa voltar para esse lugar. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, a gente precisa voltar para o evangelho puro, para o evangelho simples, para o evangelho antigo. Legal. Como era o evangelho antigo? Como era o evangelho antigo? A gente vai lá em Atos, como era? Não vamos deixar para em Atos daqui a pouco. Primeiro vamos na fundação da igreja, da Assembleia de Deus, onde a gente congrega. Como se deu o início da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus inicia com 2 homens que vêm da Suécia para o Brasil, e eles são expulsos da Igreja Batista. E aí, desses 2, um fala assim, você vai se dedicar ao estudo, a aprender a língua, a aprender tudo, e eu vou trabalhar para te sustentar. É assim que começa a Assembleia de Deus. E eu acho que a gente está esquecendo disso.
E eu acho que a gente não, ou pelo menos a gente não conhece isso. A gente não conhece. A gente deveria aqui se levantar e olhar um irmão e falar assim, cara, eu vou investir na sua vida de alguma maneira, porque a história desse cara que trabalhou o tempo todo por essa igreja e hoje trouxe a gente até aqui, sabe como termina? Ele pobre sem nenhum real. Ele sem nada, porque ele demandou todo o tempo, força e recursos na igreja. A gente, sabe com o que a gente está preocupado? A gente está preocupado em ganhar muito dinheiro. Mas para quê? A gente está preocupado porque se eu tenho um carro de 50 mil e ele atende às minhas necessidades, não, eu quero juntar dinheiro para ter um de 100 mil, porque o de 100 mil é mais bonito. E você não presta atenção no irmão do teu lado que está com o aluguel atrasado. E você não presta atenção no irmão do teu lado que precisa talvez de uma blusa. E você está juntando dinheiro para comprar um carro de 100 mil. A gente perdeu a essência de família. A igreja no geral, perdeu a essência de família. A gente precisa voltar para esse lugar. Então, voltar, como as pessoas dizem, como existe esse saudosismo, a gente precisa voltar ao Evangelho. A gente precisa realmente voltar ao Evangelho. E esquecer essa questão dos costumes, das roupas em si, porque isso o Espírito Santo vai tratar. Porque eu tenho como exemplo o pastor Robson. Eu até falei isso com o Jackson. O pastor Robson, eu chegava na quarta-feira ali, ele vinha para mim e falava assim, pô, não tá de social? Não tá de social? Aí eu, caraca. Aí vinha no outro dia, na outra semana vinha de social. Mas vinha sem gravata. Aí o pastor Robson virava para mim assim, mas cadê gravata, cara? Tem que ser gravata também. Eu falava, isso é família. Eu tinha todos os motivos para falar, meu irmão, estou revoltado com o pastor Robson, que o pastor Robson está me perturbando, está me perseguindo. Mas eu estou aqui, na quarta-feira de gravata. Então, esses são os pontos que a gente precisa entender. Esses são os pontos que a gente precisa entender. Quando a gente se tornar família e o Espírito Santo estiver direcionando alguém para falar sobre o outro, sobre a roupa, o outro vai aceitar aquilo em paz. Porque é o Espírito Santo que está direcionando aquela família. Agora não adianta eu virar aqui e querer falar, fulano está fazendo errado, ciclano está fazendo errado. Eu nem sou família do cara. Eu nem sou família da moça. Para saber se ele está realmente fazendo errado ou não. E hoje esse é o convite, vamos voltar lá para o início. Vamos voltar para o início. A gente pensa em Atos, e eu escrevi aqui sobre Atos, em Atos 2, põe para mim aí, por favor, Carol, Atos 2, 44. E olha como a igreja se movimentava. Ele está falando ali sobre, Pedro acaba de pregar e se converte um monte de gente, inicia a igreja. Aí olha como eles viviam, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Passa, Carol, por favor. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, olha esse contexto. Olha isso. As pessoas vendiam suas propriedades e começavam a dar às pessoas que necessitavam. Então, para e pensa. Não é tipo assim, a gente vai dividir igual para todo mundo. Não. Quem tem mais necessidade, eu vou dar mais. Quem tem menos, já vai ganhar menos. E assim que funcionava. E eles viviam unânimes. Eles viviam no mesmo pensamento. Tem uma parte em Atos que eles vão falar que eles tinham a mesma alma.
A gente perdeu isso, eu acho, irmãos. A gente perdeu. Eles vendiam tudo, dividiam uns com os outros. E aí, o final, o que é o mais interessante, todo o povo, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eles contavam com a simpatia de quem estava em volta. Eles contavam com a simpatia. E dia a dia o Senhor ia acrescentando as pessoas que iam se convertendo. A gente ora, pede a Deus para ter igreja cheia, lotada, que as pessoas entram pelaquela porta e se convertam ao Senhor, mas a gente ainda não conseguiu se tornar família. Como as pessoas vão entrar pelaquela... Como Deus vai começar a acrescentar quem vai se convertendo dia a dia, se a gente não consegue ser família? Irmãos, a proposta de Deus, como eu disse desde o início, é que a igreja seja uma família. Que a igreja seja um povo em que as pessoas vão olhar e vão falar, cara, olha como aquela família se ama. Olha como aquela família se movimenta. Cara, eu quero fazer parte daquela família. Eu quero fazer parte daquela família. Cara, uma família que ama uns aos outros, que cuida um dos outros, que sabem os problemas um dos outros. É essa família que eu quero participar. E era isso que acontecia. E é esse o evangelho que a gente tem que voltar. E é esse o lugar onde a gente tem que estar. Não aquele lugar que falava, mas as pessoas vinham antigamente para a igreja, vinha com a combinação, vinha com... Esse legal, se Deus falar e se o Espírito Santo movimentar, isso vai acontecer naturalmente. O que precisa primeiro começar é o simples, nos tornarmos família. Essa é a proposta. E note que, na perspectiva de Jesus, o problema que acontece, porque a gente tem um grande problema de tipo assim, a pessoa me magoou, a pessoa fez aquilo contra mim, já era. Mas só que a gente esquece da vida de Jesus. A gente parece que lê, passa batido pelos capítulos em que Jesus está ali, e a gente esquece. Porque Pedro, ele nega Jesus, foi contra Jesus, na frente de Jesus, e Jesus vai lá resgatar ele. Jesus vai lá e fala, cara, toma conta aqui da minha igreja. Pastorei aqui a minha igreja. E aí a gente se revolta com o irmão, porque o irmão fez algo que a gente não queria. Ou que a gente não gostou. Não é isso que Jesus nos ensinou, não, gente. Não é. Não é. Jesus ensinou a gente que a gente tem que cuidar uns dos outros de verdade. A gente sabe e o pior é que a gente fica pensando assim, não, mas fulano é muito difícil, fulano é problemático. Já parou para pensar que o problemático pode ser você? Já parou para pensar que eu posso ser o problemático? E aí as pessoas estão com dificuldade de se relacionar comigo. E aí eu peço que Jesus dê graça para que essa pessoa consiga cuidar de mim. Porque a gente costuma ver a graça somente como aquilo que nos salvou, né? O favor imerecido que nos salvou. Mas a graça de Deus é também poder para vencer as coisas ruins que existem em nós. A graça de Deus é o poder para vencer o pecado, é o poder para transformar a vida, é o poder para viver de uma maneira diferente, para ter um olhar para o mundo diferente, para ter um olhar para os irmãos e que a gente se relaciona diferente. Isso é graça. E aí a gente só pensa na graça como salvação. Não, irmãos. A graça é o poder de Deus para mudar a vida, para mudar o pensamento, para mudar todos os conceitos que foi adquirido pela gente, e não é aquilo que o Senhor quer. A gente foi levantado pelo pastor a situação de visitar, de fazer visita entre a gente aqui, para a gente se conhecer, para a gente estar junto, e para a gente se relacionar um pouco, uns conhecer mais uns dos outros. E eu vi pessoas falando, tá maluco, na minha casa eu não quero não. Tá repreendido, não quero na minha casa não. Como que você vai conseguir se relacionar? A gente teve meio que um embate, conversando, graças a Deus foi um embate saudável, que houve um pensamento assim, não, eu vou visitar fulano e ciclano porque eu já conheço. Não. Você vai visitar aquela pessoa que você não conhece. Você não sabe nem quem é, você nunca ouviu, você não sabe nem quem é o nome.
sabe nem qual é o nome da pessoa, aquela ali que você vai visitar. Porque a gente precisa estar em união uns com os outros. A gente precisa se tornar essa família para o Pai. Porque a gente está no caminho, né? O corpo funciona, a gente, no serviço, a gente cuida do corpo, a gente, aqui, nas nossas reuniões, buscamos pelo Espírito, mas e a família para o Pai? Não pode faltar. A família para o Pai não pode faltar. E é esse lugar da família, e por que eu comecei o texto falando sobre João Batista? Porque João Batista fala nas entrelinhas sobre isso. João Batista fala, cara, pega a tua roupa que você tem, mas não pega aquela rasgada não, pega aquela melhor. E fala assim, cara, eu vou dar isso aqui para o meu irmão que está sem nenhuma. Vou dar para ele. E aí você tem alimento em casa, e aí você pensa assim, não, eu vou ali, vou comprar um de qualidade inferior para dar para o meu irmão. Faz isso não, meu irmão. Pega aquele melhor que está lá na tua casa lá, fala assim, toma, irmão. Porque Deus, eu garanto uma coisa, Deus ele vai te suprir essas necessidades. Deus ele vai trabalhar e ali você vai ver como as coisas se multiplicam. A gente tem vindo para o templo, para receber. A gente quer vir aqui receber. Mas a proposta não é essa. A proposta é vir entregar. A proposta é vir dar. A proposta é, quando Jesus fala que é para a gente se trancar no quarto, e aí é o momento da gente se encher dele, é chegar aqui e transbordar isso para os irmãos. Não é eu chegar aqui e pensar, eu vim aqui para receber, eu preciso de um abraço do irmão. Não, vem disposto a dar um abraço no irmão, porque com certeza outro irmão vai estar vindo disposto a te dar um abraço, ou talvez te dar aquela resposta que você está esperando de Deus e não sabe que vai acontecer. Porque se trata de entregar. A própria Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Então entrega. E o que eu queria falar para finalizar é que a gente às vezes pensa que é muito difícil fazer tudo isso. Muito difícil, é difícil demais. Mas eu li um texto e eu comecei a olhar, a ter um olhar diferente para esse texto. E esse texto está em Lucas 7, 28. E esse texto vai dizer que Jesus fala assim, Jesus dá um testemunho que muitas vezes a gente acha que é um testemunho de João, que Jesus está testemunhando de João, mas se a gente ler com um pouco de atenção, a gente vai ver que Jesus está testemunhando de nós, porque ele fala assim, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. Ninguém foi maior que João. E aí ele está falando dos profetas, dos homens que fizeram milagres, daquelas pessoas todas que vieram antes de João. Aí ele fala, porém, o menor no reino é maior que João. O menor no reino é maior que João. E quando se estabelece esse reino? Quando Jesus inicia seu ministério. Jesus está falando para a gente assim, cara, vocês são maiores que João. Vocês são maiores que Eliseu. Vocês são maiores que Elias. No reino. A gente hoje tem que se posicionar como tal. Como esses de quem Jesus está dando testemunho. Porque ele fala que João é o maior dos nascidos de mulher, mas ele logo na seguida fala que o menor no reino é maior. E quem estabelece o reino aqui somos nós. Nós somos os responsáveis por estabelecer o reino de Deus aqui. Nós somos os responsáveis em propagar esse reino. O Evangelho, falar sobre o Evangelho, viver o Evangelho, é ser esse reino. Não é somente falar desse reino, é viver esse reino. É ser um participante desse reino. E esse é o meu desafio para nós hoje como igreja, para que todo o povo, olhando para a gente, tenha simpatia, e Jesus ele comece a acrescentar
os que vão se convertendo no nosso meio. Eu gostaria de pedir a todos que ficassem de pé. Eu não quero chamar ninguém para vir aqui na frente, mas se você tem, ou se essa palavra falou contigo e esse desejo no seu coração começou a fazer sentido, isso no seu coração começou a fazer sentido, feche seus olhos. Feche seus olhos e agora comece a falar com Deus, para que Ele mude tudo aquilo que é preciso ser mudado na tua vida, para que Ele tire aqueles conceitos e preconceitos que existem em nós. Vamos clamar ao Senhor como família. Eu não quero orar daqui e para poder abençoar vocês. Eu não quero orar daqui para que vocês mudam. Eu quero que nós se juntemos como família aqui e clamemos ao Senhor para que essa situação mude. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, estamos aqui, Senhor, como famílias de Deus, Senhor. Família de Deus, Senhor. Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia do nosso eu. Tenha misericórdia dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que não conseguimos enxergar, daquilo que não conseguimos fazer. Jesus hoje nos traz discernimento. Senhor, nos traz proximidade. Senhor, nos torna aquilo que nós fomos idealizados para ser. Nos torna aquilo que o Senhor nos projetou desde o início para ser, Jesus. Jesus, que assim como a tua palavra diz, que nós só seremos conhecidos como seus discípulos se amarmos uns aos outros. Que esse amor cresça aqui, Senhor, no nosso meio. Que esse amor cresça dentro de nós. Senhor, que a fonte da vida, Senhor, venha ser esse referencial de família nesse bairro. Que nós possamos alcançar, Senhor, em uma, mas com a proposta de sermos a família de Cristo, com a proposta de sermos a família de Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, uns com os outros, nas dificuldades, nos problemas. Nos ajuda, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. E como o Tiago falou, que é na simplicidade, é no início, é como família. Adora ao Senhor. Nós não temos muito tempo, mas esse pouquinho de tempo que nós temos, eu quero te convidar. Eu quero fazer 2 convites. Primeiro, se há no meio de nós alguém que não é evangélico, ou alguém que porventura, por conta de uma palavra, por conta de uma família que não entendeu esse recado, se desviou, se afastou, se há alguém aqui nesse momento, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero te convidar a vir aqui, porque nós vamos orar por você. Mas eu entendi essa mensagem, eu entendi essa palavra que o nosso amigo, nosso irmão Tiago pregou aqui hoje. Porque o que ele quis dizer foi isso. Eu não quero contextualizar nada do que ele pregou, não. Eu só quero te dizer o seguinte: o que ele está dizendo é: acorda, nós somos uma grande família. Desperta, porque nós somos uma grande família. E essa oração que ele está fazendo, eu continuo orando com ele aqui de mãos dadas, porque eu quero te convidar. Talvez quem está do teu lado é teu esposo, é tua esposa, é teu parente, é teu amigo. Então não quero convidar você a dar mão a esse, não. Eu quero te convidar a dar mão para o outro do outro lado. Eu quero te convidar a dar mão para outra do outro lado, aí bem perto, bem rapidinho, sem precisar vir aqui. Porque nós precisamos entender que as brasas vivas, elas, quando se juntam, ela arde continuamente no altar. E nós entendemos que todo medo, toda insegurança vai desaparecer, porque nós somos uma grande família e nós fomos constituídos por Deus. Então vamos viver algo novo, algo diferente.
Hoje nós estamos aqui como família para ministrar sobre a tua vida que tu pode, que tu vai vencer, que nós vamos vencer junto, que a porta de emprego vai se abrir, que a prosperidade vai chegar, que a cura já chegou. Seja você aí que está assistindo pela internet, seja você que está aqui dentro, algo diferente está acontecendo sobre as nossas vidas hoje. Eu quero viver algo novo. Faça algo novo, Senhor. Faça diferente sobre as nossas vidas. A tua igreja que de mão dadas está, Senhor. Faça diferente, que nós possamos viver o início, a simplicidade de tudo, o amor, a comunhão, a unidade, a unicidade, Senhor, que tu prega, que tu faz sobre as nossas vidas. Faça-nos, Senhor, viver esse amor em família, e que nós possamos ser um em adoração. Aleluia! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia.